Muito bem, 20 horas, 12 minutos, estamos de volta. Programa Futebol Show, seu programa de todas as noites. Estamos juntos em nome de Pitu, NPDC, Coringa, PagBet.com, Teseus 30, Opis Telecom, para você ligado com a gente também em nome de Jeep Radar. Um abraço para todos vocês, o nosso muito obrigado. Tão parecido, as dois irmãos. É mesmo. E nós estamos aqui ao lado do Vitor Silva, analista de desempenho do Clube de Regatas Brasil. Vitor, seja bem-vindo aqui à NNFM, o NN Play. Galera tá acompanhando junto com a gente aqui. Passamos aí de 90 pessoas. Se disser que é seu irmão, ninguém vai dizer que não é. Parece. Parece. Com certeza, Clevânio. Já que você tem vários irmãos aqui também, né? O Denis e tal. Todos somos irmãos. Todos somos irmãos, lógico. Tem aquele da jogada, né? Tem aquele da jogada. Como todos os irmãos são parte de aviadão, não é? Ou de Adão e Eva, né? Também. Pode ser o contrário também, Exato, não pode? exato. Beleza, tá certo. Vitor, seja bem-vindo aqui à NNFM e também aqui ao NN Play. A gente, todos os nossos comentaristas, Viderlan tá com a gente também, direto da capital alagoana, vai fazer pergunta pra você também, todos aqui. Mas a primeira pergunta é essa. Você que é arapiraquense, antes de ser analista de desempenho, você também foi auxiliar, não é isso? E começou onde? Aqui no Alvinegro Arapiraquense, não é isso? Isso, Tony, boa noite. Boa noite, pessoal aqui da bancada, aos ouvintes, aos telespectadores também. Eu comecei aqui no ASA como auxiliar de preparação física, na verdade, né? Em 2016, foi onde eu comecei, foi o clube que me abriu as portas lá atrás e daí em diante ainda passei 4 anos no ASA. E depois foi quando eu fui pro Sergipe e depois pro CRB. Ô, Vitor, deixa eu abraçar você, boa noite, parabéns pelo... Pode levantar. Parabéns pelo rapaz, trabalho tá aqui. que você desempenha aqui no ASA, desempenhou lá no Sergipe muito bem. Tanto é que o credenciou está hoje em uma grande equipe do futebol nordestino, que é o CRB. Eu disse aqui em off, torço para que o CRB chegue, alcance seu objetivo, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas hoje a gente observa, hoje não, já há algum tempo, a importância do analista de desempenho numa equipe de futebol profissional. Né? Queria que você falasse um pouco dessa importância, do seu contato agora com o novo treinador, o Daniel Paulista, que tem treinador que não gosta muito de ouvir, né? Outros já senta com todo mundo, ouve e tal. É assim que funciona lá no CRB. Boa noite. Boa noite, Clevânio. Hoje quando eu cheguei ao clube, na verdade, em 2021, no início da gestão do Mário, a gente tinha um analista lá, que era o Gabriel, que também é de Arapiraca, também trabalhou no ASA. Eu cheguei na época para fazer análise de mercado e ele fazia análise de desempenho, né? E aí o Gabriel saiu, foi pro Atlético Goianiense, eu toquei o departamento e hoje a gente conseguiu encorpar. Trouxemos o Gabriel de volta no passado e hoje o departamento de inteligência do clube conta com 5 analistas. Somos em 2 no profissional sêniors, eu e o Gabriel. Temos 2 júniors que tomam conta da base, que é o Matheus e o Caio, e temos também um só pro mercado, que é o Felipe Calheiros. Então o departamento CRB hoje conta com esses 5 analistas. A gente fez de tudo para que a gente pudesse integrar o departamento, então tanto o desempenho quanto o mercado trabalham na mesma sala. Os meninos da base têm total acesso à sala também, para que nós, enquanto analistas da categoria profissional, possamos conhecer os atletas da base mais perto também, para que numa potencial promoção de um dos meninos a gente conheça mais as características deles. E também para que os meninos da base, os analistas da base, comecem a ganhar mais corpo para que, se for o caso, a própria análise do clube faça a promoção dos meninos. Então a gente trabalha integrado. Fizemos integração também com a comissão técnica do 20 e do 17. Hoje a comissão técnica do 20, o professor William Sander, e do 17, o Carlão. Também existe esse contato direto com o departamento profissional. E falando diretamente do Daniel, a gente trabalhou juntos, acho que 6 meses ano passado, né? Não só o Daniel, como a comissão dele. Inclusive o preparador físico é o Rodolfo, que foi fisiologista do ASA durante 2 anos. Rodolfo Oliveira, 2015, 2016. Então assim, pra mim foi muito fácil. Tanto na primeira chegada deles, principalmente pelo meu contato com o Mancha, né? Com o Rodolfo. Quanto agora com esse retorno, porque eu criei um vínculo com o Daniel Cerqueira, que é o auxiliar dele. O Mancha também. E assim, o Daniel é uma pessoa que escuta muito. Obviamente, a responsabilidade é dele, então a última palavra sempre vai ser dele, mas é uma pessoa que escuta muito, ouve muito o que eu e o Gabriel temos a passar. As reuniões táticas envolvem eu e o Gabriel também, para que a gente tome decisões em conjuntos, desde a observação do adversário, como também como a gente vai montar a estratégia para aquele adversário. Então, hoje nós revezamos o adversário, o Gabriel faz um, eu faço o outro, a gente fala assim. Quem não faz, assiste o material do outro. A gente debate as nossas ideias antes de ir para a reunião tática. E na reunião tática a gente expõe as ideias lá.
e buscamos sempre chegar num consenso para que a gente monte a estratégia para aquela partida. Isso é crucial na montagem da equipe. Vocês como analistas assistirem, por exemplo, um tape do adversário, porque essas informações elas são passadas direto para o treinador e a partir daí ele vai montar o time para o jogo. É assim, basicamente numa linguagem mais fácil que a galera possa entender, né? Isso, a gente assistia em média, 3 jogos do adversário. Mas às vezes a gente assiste até mais se a gente tiver algum tipo de dúvida em relação à formação. Às vezes o adversário em um dos jogos fez 3 zagueiros. A gente vê um jogo mais pra trás pra ver como é que ele montou, como é que ele se portou. 3 ou 2 zagueiros. Como ele jogou com 3 zagueiros. Às vezes ele faz alguma modificação durante o jogo. Bota uma linha de 3, ou tira uma linha de 3 e bota uma linha de 2. A gente vai mais a fundo. E aí tem outras variáveis também, né? A bola parada, a gente vai estudar. 4, 5 jogos geralmente. Provável escalação da equipe e o que pode mudar com essas características dos atletas que entram ou saem da equipe. Basicamente isso. É um trabalho que leva de 2 a 3 dias por jogo e por isso a necessidade de ter mais de um também. Semana passada a gente teve 3 jogos em 6 dias. Então, enquanto um estava fazendo um, o outro já estava fazendo o outro, porque passou um adversário, no máximo 24 horas depois a gente já tem que estar entregando o outro adversário para poder montar e ir pro jogo. E aí, quem fez o adversário anterior faz o pós-jogo também, para que a gente debata o pós-jogo também com a comissão. Vitor, boa noite. Você falou um ponto que eu ia perguntar. Eu fiz o jogo contra o Guarani, assisti o jogo contra... Não fiz, o pessoal lá de Maceió fez o jogo contra o Mirassol e eu fiz o jogo contra o Ceará. Inclusive a gente conversava e eu até pontuei com você que aquela formação contra o Guarani foi uma formação pontual com 3 zagueiros. Para a sequência contra Mirassol e contra o Ceará, houve, lógico, a conversa, mas também interferência do setor de análise para mostrar para o Daniel como é que o Mirassol se portava. Inclusive, um dos pontos que eu achei interessante contra o Ceará foi o Valora, não como mais segundo volante, mas ficando mais perto do Chay para o Chay não ter essa liberdade. Então, vocês também interferiram junto, logicamente, com a conversa com o Daniel? Bom, André, eu não chamaria de interferência, até para essa palavra não ser um pouco pejorativa, digamos assim. A gente tem que ter muito cuidado, no meu caso, né, de usar esse termo. Mas sempre que a gente vê alguma coisa que a gente acha que pode agregar, a gente tem a liberdade de chegar no Daniel e conversar. No jogo do Mirassol, no jogo do Guarani, a gente usou o Lucas como se, por exemplo, o Alisson fazia na ponte, o Ramiro fez em alguns jogos também. Ele é um volante no tripé, porém ele meio que vira um extremo na organização ofensiva, desculpa. Então, assim, a gente não interfere, mas a gente conversa. Como eu disse, o primeiro contato geralmente sou eu e o Gabriel. A gente assiste o jogo, tal debate, e aí a gente chega para a comissão e dá as nossas indicações, né? Essa situação do Lucas, preferencialmente, partiu do Daniel Cerqueira, que é o auxiliar dele. A gente debateu e achou que naquele momento seria o ideal. Um outro ponto é o Juninho. O Juninho é um atleta que ele sempre gosta de jogar de frente, porque ele tem um chute também como uma arma, uma característica, né? Ele gosta muito daquela zona de funil ali, de zona de rebote. Então a gente, em alguns momentos, usa ele dessa forma também. E aí, lógico, vai variar muito em relação ao adversário por conta do que a gente vai encontrar do outro lado, né? Como é que a gente deve usar ele para enfrentar o adversário que seja. Uma pergunta bem básica, assim, dentro disso que você já falou, qual a maior dificuldade que vocês têm hoje para fazer o scout desses jogos, levantar números reais, porque assim, eu vejo hoje que a análise de desempenho, Vitor, ela é primordial e essencial. Em qualquer clube que queira algo a mais, tem que ter, ser um profissional de muita referência na comissão técnica e talvez até, guardadas as proporções, mais importante até do que o auxiliar técnico, porque vocês fazem o pré-jogo. E é nesse pré-jogo que as coisas se definem às vezes, né? Vai para dentro de campo e dentro de campo é botado aquilo que vocês apresentam. Ou seja, precisa uma responsabilidade muito grande e não só observar desempenho, não só observar números, postura, mas também ter uma leitura de jogo fundamental. Se não tiver, acho que não consegue ir um pouco mais à frente. Em meio a tudo isso, qual a maior dificuldade que vocês têm encontrado no dia a dia? Bom, Cardial, o CRB é um clube hoje, sem falsa modéstia também, que investe muito no departamento de análise. O presidente sempre exigiu, isso aí a gente fala em relação à diretoria, que os departamentos fossem potencializados. E o caso da análise é um ponto assim. Então hoje, talvez a gente não tenha tanta dificuldade, principalmente na Série B, porque primeiro, todo mundo se conhece.
basicamente, se a gente for olhar os elencos, os 20 elencos, os atletas só rodam entre os clubes. É muito raro que exista um elenco que seja muito diferente daquilo ali. Se você pode olhar elenco por elenco, a gente vai ver. A maioria dos atletas que estão nos elencos desse ano eram os atletas dos elencos do ano passado também. E o CRB hoje tem esses princípios de investir na análise, né? Então, assim, os softwares de banco de dados, a troca de informações, às vezes até a gente precisa ver algum jogo, os caras também aproximam e fazem com que a gente vá. Então, assim, hoje, obviamente, tem a questão do conhecimento, mas em relação a ferramentas, o CRB dispõe de muita coisa justamente porque o presidente Mário, o executivo Thiago também, o Tomás, como o executivo de gestão, chamamos assim. Eles acreditam muito na análise de desempenho em si e nos dão essa responsabilidade. A gente tem total respaldo da diretoria. Não à toa, a gente também participa de algumas tomadas de decisão da diretoria, inclusive na montagem de elenco e escolha de algumas coisas. Então, assim, hoje é fácil trabalhar no CRB porque o clube acredita na análise de desempenho. E falando no jogo em si, que você falou do pré-jogo, durante o jogo hoje, quem faz a gente chama de auxiliar 2, né, que seria o que tá de cima, é o Gabriel, que é o outro nosso analista de desempenho. Então, hoje, a comunicação direta com o banco de reservas é feita por um analista. Então, a gente tem esse respaldo tanto da comissão técnica quanto da diretoria. O que mudou, o Vitor, da saída do Lose para a chegada do técnico Daniel Paulista no que se refere a ambiente no time do CRB? Não, o ambiente com o professor Humberto era muito bom também. O professor Humberto é um treinador que sabe dar leveza ao ambiente. Ele deixa as coisas muito leves, ele brinca, ele interage com todo mundo, respeita muito todo mundo. Então, assim, eu acho que em questão de ambiente não mudou muita coisa. O ambiente continua leve. A gente vê que, obviamente, algumas trocas acabam sempre elevando o autoestima de alguns atletas, que às vezes se sentem meio escanteados, que não é o caso. Eu não via como fosse Tem jogador o que se caso. sente mais à vontade em determinadas posições e tal. Às vezes também... A gente pode até citar mesmo o próprio João Paulo, né? Eu vi pelo menos no último... Mais solto, o cara, último jogo que a gente demais, veio, o João Paulo. Lousa, ele colocava mais ele enfiado pelas pontas. E mais né? pra marcar. E mais para marcação. Já o João Paulo, agora com o Daniel Paulista, ele joga mais solto ali pelo meio, junto com o próprio o Júnior Valora. Tem essa diferença também, não é isso, Vitor? Isso, o próprio Juninho, ano passado, já era um atleta que tinha trabalhado com o Daniel, então ele já conhece como o Daniel trabalha e também se sente à vontade com o Daniel, né? Então, assim, a gente vê essa potencialização do Juninho, talvez muito em referência ao atleta se sentir bem e estar confortável. Mas em relação ao ambiente, eu vivendo o dia a dia não vi mudança, não. Viderlan tá com a gente também por aqui, o Alan Jones. Tá espaço por aqui também para vocês. Aí o Vitor rapidinho. Tranquilo, Viderlan. Encontrei o Vitor já várias vezes fazendo jogos nas categorias de base, né, ao lado do Matheusinho, lá nosso parceiro. E parabenizo pelo trabalho que é feito no CRB. Tem uma coisa muito bacana, viu, Vitor, que vocês fizeram no CRB, na equipe principal do CRB esse ano, coisa que há muitos anos nós encontrávamos uma certa resistência e dificuldade quando se falava de contratar jogadores que alcançaram a posição de destaque por equipes de menor estrutura no Campeonato Alagoano. O CRB levou o Everson e levou o Tata Baiano, que, quando se coloca jogadores contratados assim, muito diferente do Alan James, porque era um atleta jovem. E o Tata Baiano já tem aí 26 anos. Eu queria que você trouxesse, né, esses elementos, né, que vocês observaram, além do desempenho desses dois atletas que tiram a camisa do Cururipe, para chegar à conclusão, juntamente com a comissão técnica, de que eles tinham perfil para poder ajudar a equipe do CRB na sequência da Série B essa temporada. Viderlan, boa noite. Como eu falei, o presidente Mário é um presidente que acredita muito em análise de desempenho e acredita muito em categoria de base. Então, por isso também a gente integrou o departamento, para que o departamento de base estivesse mais próximo da gente e a gente pudesse ter essas referências ao conversar com o presidente Mário. O Everson, falando especificamente dele, né, é um atleta, é um centroavante com potencial físico que a gente vê que existe. E é novo, né? Ele tem 21 anos, 22. Então, assim, o que a gente viu no Everson, e sendo mais específico, é que ele tem uma margem de evolução. Estando ali integrado ao grupo hoje, ele obviamente vai conseguir evoluir
por conta das referências que ele tem ali, ele tem, por exemplo, o Anselmo Ramon para ser a referência dele ali no dia a dia, nos treinamentos e tudo mais. E é um atleta que pode virar um ativo do clube, né? Aliás, é um ativo do clube hoje e que pode render frutos pro clube lá na frente. Então, quando a gente faz esse tipo de aposta, digamos assim, é muito voltado a que em algum momento a gente consiga tornar aquele atleta rentável ao CRB. E então, além da parte competitiva, o presidente, a diretoria visa muito que o clube vire e se torne rentável. Não à toa, a gente trabalha a categoria de base e sempre a gente tá tendo talvez não a obrigação para não jogar um peso nos meninos, mas a gente sempre tem que ter atletas da base no profissional para que a gente tente potencializar esses meninos. Hoje acho que tem 3 ou 4 da categoria de base totalmente integrados ao profissional para que eles ganhem aquela caixa que a gente chama e lá na frente possam ajudar o clube. Ô Vitor, o conflito de ideias vai acontecer sempre, isso é fato. Entre você e o Gabriel, de repente, mesmo um pouco mais à frente, unificando, né, as ideias, levando o melhor para o técnico que lá esteja. Vai ter esse conflito de ideias entre analista e técnico, analista e assistente técnico, enfim. Sem citar nomes, lógico. Já teve algum caso desse de vocês fazerem um levantamento e de repente apresentar o técnico, ó, tem isso aqui, o cara, não, mas vai ser aqui, vai ser dessa outra forma. E vocês disseram, não, nós fizemos levantamento, detectamos isso por mais de 2, 3 jogos, mas se você quiser fazer, a responsabilidade é sua de repente. Mas nós temos aqui documentado o que foi feito e na frente a gente pode até confrontar, de repente já teve isso. Cardeal, a tomada de decisão de jogo vai ser sempre da comissão técnica, responsabilidade do treinador, e nas contratações do presidente e do executivo. Eu chamo de responsabilidade porque é o nome deles que está à frente. A gente não pode respaldar porque a gente não é tomador de decisão. Nós somos a ferramenta que referencia eles. Então assim, a partir do momento que a gente chega para um treinador, apresenta os dados e ele quer ir pelas convicções dele, a gente chega até ali é o nosso limite. A gente não pode também querer peitar e passar por cima dele, porque vai se criar um clima que não é legal pelo dia a dia, né? Então o que é que a gente faz? A gente apresenta, debate, argumenta. Se o treinador ou até o próprio presidente em algum momento quer agir pela convicção, a gente para ali, dali em diante é com eles, obviamente a responsabilidade deles também. Não tirando o nosso, mas é porque a tomada de decisão não é nossa. Eu vou chamar o Alan Jones também, que ele tem pergunta pra fazer, mas a gente via aí a equipe do CRB numa avalanche só, invicto na temporada aí no campeonato alagoano, veio invicto, foi campeão alagoano invicto, e aí uma queda constante mesmo aí na equipe do CRB. Como é que você analisa dessa forma aí? O CRB invicto, campeonato alagoano, foi para a Copa do Nordeste, aí perdeu 2 vezes sequência para o Ceará, perdeu para a equipe do Sport, veio para o Campeonato Brasileiro agora também, várias derrotas para a equipe do Galo, aí o técnico acabou saindo, né? O Lose, entrou o Daniel e aí 3 vitórias seguidas. Como é que você analisa, Vitor, essas novas vitórias da equipe do Galo e essa passagem ruim da equipe do CRB? Tony, todo time vai oscilar durante a temporada, é um fato. Inclusive na Série B a gente vai ver muita oscilação aí de outros clubes também. Esses clubes que começaram muito bem agora em algum momento vão oscilar. A gente tem hoje total convicção da capacidade que o elenco que foi montado tem. Se a gente for olhar, acho que 95% do time titular ou jogaram a Série A ou tiveram acesso à Série A. Eu acho que 1 ou 2 atletas não tiveram, mas a gente vê potencial em estar também na Série A. Então assim, são atletas experientes que a gente diz não sentir o jogo, né? A gente pode ver, às vezes tá ganhando de 1-0 o jogo, toma pressão, mas se a gente olha pro campo, os caras não demonstram nervosismo, porque são atletas acostumados. Então assim, o que a gente encara é que houve aquela oscilação que todo time vai ter, e que bom, de certo modo, obviamente a gente não sabe o que é que vai ser desenhado aqui pra frente, mas que bom que aconteceu no início da competição, que deu tempo pra gente se recuperar. Se tudo correr bem como a gente vê os últimos anos correm, a tendência é que o clube, a gente consiga potencializar essa subida. E, obviamente, contar com as oscilações das outras equipes. Assim, a gente encara como algo normal, que iria acontecer em algum momento, e para início de Série B, que bom que foi no início da Série B. Muito bem. Alan Jones, à disposição também, o Vitor por aqui, analista de desempenho da equipe do Clube de Regatas Brasil. Tá por aí o Alan com a gente? Alan Jones tá, né? Tá liberado pra ele aí? Fala, Alan Jones, direto da capital alagoana, as informações, que sempre traz as informações do Galo, né? Eu acho que não, acho que tá com problema
No microfone lá, o Alane. Tá. Oi? Não. Essa análise feita pelo Vitor é interessante. Primeiro porque foi no início de competição. Então deu tempo o CRB se recuperar. Se ir lá pra frente, depois de uma 15ª, 16ª rodada, talvez a coisa complicasse. Mas acredito que agora, com a chegada do técnico Daniel Paulista e com a vontade que a gente está vendo dos jogadores, cada um, por exemplo, vocês citaram aí 2 exemplos. O João Paulo, o Daniel já colocando ele para jogar mais solto, sem aquela responsabilidade de marcação. Tony. E também o Juninho Valora, que voltou a jogar o futebol como ele gosta de jogar. Né? Então, assim, dentre outros jogadores, tanto é verdade, o ataque do time do CRB agora, o Daniel vai ter, sabe, acho que tá tendo uma dor de cabeça legal. Será vai voltar com o Anselmo Ramon? Porque os caras estão bem lá. Será que volta o Anselmo Ramon? Os caras estão bem, estão arrebentando. O Rômulo jogou um futebol contra o time do Ceará, que jogou demais o Rômulo contra o Ceará. E o Renato voltou a jogar também. Voltou a fazer gol, voltou a jogar, tá bem. Então, assim, ele tem hoje, eu diria que uma dor de cabeça legal, né? Pra poder definir a equipe. E tem essa semana inteira aí de preparação, porque o CRB só vai jogar no dia 21, né? Isso, exato. Então, só antes eu vi que o Alan chamou aí, só 2 adendos aí ao que o Cleverno falou. Primeira, geralmente na Série B, da 10ª à 19ª rodadas é onde praticamente se define o que cada um vai brigar pelo quê. É histórico isso. Obviamente sempre vai ter algum fora da curva, mas historicamente da 10ª à 19ª são onde se define quem briga pelo quê. E uma outra coisa, no início da competição a gente tinha muito atleta no DM, né? Então, nosso elenco a gente sabe que é capacitado, é encorpado, mas a gente teve um problema muito grande com atletas no DM. Agora a gente tá conseguindo esvaziar, mas assim, a gente também sofreu com isso em algum momento, né? Desse início de competição. Fala, Alan Jones. Boa noite pra você. Tony, boa noite pra você, pra Viderlan, toda a nossa equipe aí do estúdio, pro Vitor, né? Satisfação em estar participando aqui do Futebol Show. Ô, Vitor, eu sempre, aqui durante a temporada, praticamente assisti todos os jogos do CRB, né? Fiz boa parte dos jogos, quando não fiz, sempre assisti. CRB e CSA, a gente que acompanha o dia a dia. E o CRB, quando montou o elenco, eu percebi que era um elenco que iria brigar por coisa grande na Série B, principalmente. Né? Teve a oscilação agora no início da temporada. E eu tenho acompanhado os outros jogos da Série B sempre quando posso. Quando não assisto todo, assisto os melhores momentos. Vejo hoje o CRB com esse novo padrão tático, essa nova ideia que o Daniel colocou, o CRB com uma margem de crescimento na competição. Pelo que você avalia das outras equipes, nesse momento do campeonato, né, com o Novo Horizontino brigando lá em cima, Vitória, Criciúma, o CRB consegue fazer uma campanha para brigar por acesso depois de estar ali naquela zona desconfortável da Série B? Olhando hoje o futebol do CRB, com parâmetro às outras equipes, dá para ter um otimismo grande desse time do CRB? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Alan. Eu sou suspeito a falar, mas falando por mim, obviamente, eu tenho convicção que a gente vai brigar sim. A gente tem essa diferença de pontos hoje, né? Acho que está em 9 pontos do Sport com o jogo a menos, mas o jogo a menos é contra o próprio Sport, né? Então a gente tem 9 pontos hoje. A gente tem um levantamento lá, isso é uma coisa interna do nosso departamento, que a gente faz um ciclo de 4 jogos, a gente tem metas a cada 4 jogos, que sempre vão bater perto daqueles 62 ali do acesso. Hoje, nas nossas contas, a gente tá 7 pontos atrás, porque a gente precisaria para estar brigando pelo acesso diretamente. Porque também, como eu falei, são 9 pontos atrás do Sport, e esse ano é o ano de maior corte da história da Série B. Nunca na rodada anterior o quarto colocado tinha feito tantos pontos como agora. Então, assim, a gente vem nesse processo de recuperação, tem jogos dificílimos, mas conhecendo o elenco, comparando com as outras equipes, eu acho que se a gente conseguir emplacar aí mais uma outra sequência, a gente vai conseguir brigar sim.
Muito bem, vamos para o intervalo, Vitor. Muito obrigado por sua participação aqui. Seja bem-vindo sempre. Ô, Tony. Aqui no NN Play, também no programa Futebol Show. Fala, Alan Jones. Resposta aí pro Clevânio, viu? Pro Clevânio? Tá vendo, Clevânio? Pra mim. Você dizia que o CRB não ia dar em nada no campeonato? Não, eu não falei isso, não. Eu não falei isso, não, senhor. Agora é sua bolinha, viu, Clevânio? Eu jamais falei isso. Eu jamais falei isso. O que eu Rapaz, disse tenha aqui, paciência. o que eu disse aqui sempre com os jogos ruins do CRB é que o problema do CRB não era treinador. E foi provado. O problema do Você CRB quer dizer o era quê os jogadores com que não queriam isso? Você jogar. não fala as coisas pra pedir desculpa depois, não. Eu não sou você não, Alan. Você fala abraço pra depois vai vocês, pedir vamos desculpa pro intervalo, aqui. valeu. Tá provado aí. Valeu, CRB Vitor, trocou seja o bem-vindo treinador. por aqui. Mantém Sempre o time tá jogando, tá ganhando. A gente volta já já. É sempre assim esses caras. A gente volta já já. Ah, senhor Alan.